Como controlar a mente? Prática contínua de pensamentos bons? E quando somos tomados de sentimentos humanos como raiva, tristeza, o que fazer? Gratidão. Como dominar a mente? Primeira coisa, você tem que entender a sua identidade. Porque se você não entende sua identidade, você acha que é a mente. Aqui que é o grande problema da humanidade. É isso que explica na Bíblia, em Gênesis, que fala de Adão e Eva, que não existem Adão e Eva como pessoa. É uma parábola. Adão e Eva comem do fruto proibido do conhecimento do bem e do mal. E quando você come isso, você se identifica. O que acontece se eu comer uma maçã? Ela se torna eu. Né? Eu me torno aquela maçã que eu comi, porque eu pego vitaminas, minerais e aquilo vira mim. Se eu como do fruto proibido do conhecimento do mal, seja o julgamento meu, ou seja o comentário de alguém. Por exemplo, você não presta, você não é bom o suficiente, você não faz nada direito, e assim sucessivamente, você se torna aquilo. E aí, quando você se torna aquilo, você se identifica com aquilo. E por isso que Adão se esconde e tampa as partes íntimas, se esconde de Deus, como se Deus não fosse onipresente, onisciente e onipotente, né? Se esconde de Deus. Quando ele se esconde de Deus, Deus fala onde você está e tal. E por que ele se escondeu? Porque ele perdeu a intimidade com Deus. Por isso chama pecado original. Pecar é errar o alvo. E original vem de origem. Então eu erro a minha origem. Errei a minha origem, acho que sou aquilo que disseram, por isso tenho vergonha. Porque eu esqueci que eu sou um ser espiritual, que eu sou divino. Eu perco a minha identidade com Deus, com a minha essência. E acho que eu sou o meu corpo, acho que eu sou a minha mente. Então você tem que, são poucas coisas na vida que você tem que, tá? Mas isso você tem que entender a sua identidade, porque a partir dela, você observa a mente. É a partir da identidade que você observa a mente. Você não tem um eu superior, você não tem uma centelha divina, você não tem um Espírito Santo. Você é a centelha divina, o eu superior. Você é este ser. E a partir desse ser você observa. Você não é nada, escreve isso aí, você não é nada que é observável. Se você está observando, não é você. Porque você está observando. Existe o observador e o observado. E aquilo que você está observando são seus pensamentos. Então, como controlar a minha mente? Primeira coisa, eu tenho que saber que existem essas duas coisas. Então, eu tenho que entender a minha identidade. E aí eu começo a fazer uma meditação, por exemplo, para observar a minha mente. E eu me desconecto dela. Quando eu me desconecto, existe eu e existe o cérebro. Mas eu não sou meu cérebro. Eu tenho pensamentos, e quando eles vêm, eu domino. Por exemplo, vem um pensamento negativo, eu tiro. Não quero pensar em nada, você vai treinando, você tem que treinar. Aí ela pergunta, prática contínua de pensamentos bons? Com certeza pensar positivo é bom, mas não é suficiente, não é isso que vai fazer você dominar a mente. É óbvio que vem um pensamento negativo, o que você faz? Põe um positivo no lugar, já é maravilhoso. Quando você domina a mente, você começa a não pensar. Que na verdade não é pensar, escreve aí. O que eu falei? Refletir. Você para de refletir. Deixa eu refletir sobre isso. Não reflete não. Porque você vai refletir com base no que você tem. E o que você tem te trouxe a vida que você tem. Você tem que pensar. E para pensar, por isso que o livro do Napoleão Hill chama Quem Pensa, Enriquece. E não quem reflete, enriquece. Não tem isso no livro. É quem pensa, enriquece. Porque quem pensa, cria. Oi, Ana. Boa noite, lindona. Entendeu? Então você tem que sair disso para você poder dominar. Você tem que, para dominar um cavalo, você não pode ser o cavalo. Você tem que estar fora dele, entende? Para eu dominar o meu carro, eu não posso ser o meu carro. Eu preciso segurar ele e definir para onde ele vai. E aí eu mudo o GPS que estava mandando ir para um lugar errado, que eu não queria. Para a pobreza, para um relacionamento abusivo e etc. Eu mudo o GPS conscientemente. Quando você entrou no carro, imagina o seguinte, o carro é teu corpo, tá bom? É uma parábola que eu tô contando. O carro é teu corpo, você entrou dentro dele, o carro já estava em movimento, praticamente. Por quê? Já tem o GPS, já colocaram. Quem colocou? Seus pais, seus avós, seus antepassados, professores, médicos, propagandas, programas de TV, padres, pastores, todo mundo programou o seu subconsciente. E quando você entra no carro, já está lá o GPS guiando você para a pobreza, para a gordura,
para insatisfação, com medo de Deus e etc. E você foi programado para isso porque você viu, ouviu e sentiu repetidamente ou por impacto emocional, respondendo a pergunta da Ângela, que eu já disse isso aqui. Como mudar? Repetição ou impacto emocional. E você pode repetir simplesmente, falando e demorar uma vida, ou entrar no Indomáveis e reprogramar isso, tá? E aí o que acontece? Você, agora que você é indomável, que você entendeu sua identidade e observa sua mente, você fala, peraí, mas eu tô indo para um lugar que não tá legal. Não é isso que eu quero. É o que aconteceu comigo. Eu falei, pô, eu tô indo, minha família quase inteira é obesa, tá? Todo mundo é acima do peso, obeso, isso é natural, tem diabetes, alguns morrem por aí, vão ficando meio cego, quase amputa a perna, câncer, tumor e assim sucessivamente. É uma porra. E eu olhei e falei assim, eu não quero isso pra mim. Então eu tenho que mudar o caminho, eu mudo o GPS, porque esse comportamento, essas alimentações vão gerar isso. Onde eu aprendi os meus comportamentos de alimentação? Com Bill Gates? Não, pô, com meus pais. De onde que eu nasci? Eu nasci, vi, ouvi e senti repetido, eles foram me dando comida, eu vou comer isso aqui. Aí você cresce e fala assim, ai, mas eu adoro arroz, feijão, adoro batata frita, adoro sorvete. Quem te deu essa merda para você aprender e falar que gosta disso? Alguém tem que ter te dado isso. Isso não surgiu do nada. Você viu, ouviu ou sentiu repetidamente. E aí criou-se essa crença de que você gosta daquilo que precisa daquilo. Por exemplo, eu não como arroz e feijão. Quase nunca. Eu como arroz quando eu como um arroz arbóreo para fazer um risoto italiano maravilhoso. Eu como um feijão quando é um moyashi, é um feijão japonês verdinho, delicioso, cheio de vitaminas, etc. Quando como? E eu bato meus macros e micronutrientes sem ter que comer essas coisas. Aí você fala, meu Deus, o que você come então? Né? Porque não tem como viver sem isso. Você precisa expandir a consciência, evoluir. E aí, responder o resto da pergunta. E quando somos tomados de um sentimento humano como raiva, tristeza, o que fazer? Primeiro, entender. Eu explico sobre as emoções básicas dentro desse livro. Você precisa entender cada emoção, o que ela quer dizer. Por exemplo, a raiva é uma sensação de ser contrariado. Eu sinto que sou contrariado e isso me dá uma raiva dentro de mim. Mas eu não consigo controlar. Então existem níveis. Explico os níveis humanos de consciência dentro do livro Segredos da Vida. Você vai entender que algumas pessoas estão no animalesco. O que é o animalesco? É aquela pessoa que reage. Ela só reflete a ação. Teve uma ação, ela voa na outra, que é quase baba, já viu? Link na bio, Ângela. Tem um link na bio aqui. E na descrição também, da galera. Eu estou no YouTube e no Instagram aqui. Tem um link na bio também. Então, as pessoas, elas reagem. Aí depois você tem um outro nível, é onde você percebeu que reagiu e não gostou do que fez. Depois você percebe que está fazendo e não gosta também. Fala, poxa vida, fiz de novo. Depois você percebe que vai fazer. Olha que legal. E mesmo assim você faz. Solta uma e tal. Mas de repente você percebe que vai fazer e consegue segurar. Uma química hormonal, lembra, uma emoção é uma química hormonal. Uma química hormonal dura no máximo 90 segundos no teu corpo. O que eu faço? Respira. Para de reagir. Expanda sua consciência. Você precisa expandir sua consciência. Como que eu expando minha consciência? Estudando, adquirindo o livro Segredos da Vida, entrando no Indomáveis, fazendo um curso, lendo uma coisa, uma palestra, qualquer coisa. Você tem que adquirir um outro ponto de vista sobre aquilo e ressignificar o que gera raiva. Porque não é o que o outro disse que gera raiva. É o seu filtro que gera raiva, tristeza. Tristeza é a sensação de perda. A sensação de perda só existe quando existe uma sensação de posse. A sensação de posse só existe quando você está identificado com a matéria. E você não é um ser humano. Você está humano. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Indomável.